Olá, meus amores! Bons dias! Olha, nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de história. Na verdade, uma revisão rápida de história, uma reflexão, digamos assim, em relação aos assuntos temáticos da nossa avaliação de história, que são assuntos interessantes, que são assuntos reflexivos e que são assuntos que eu não tenho dúvida que vocês vão tirar de letra. E já se sabe, né? Nota 10. Como não? Alunos nota 10, professora nota 10, escola nota 10. Ah, para aí, né? Então, nessa aula de hoje, vamos dar essa pincelada rápida falando dos serviços públicos. Então, a gente já sabe o que são os serviços públicos, a gente já sabe quando teve início esses serviços públicos aqui no Brasil, o porquê desses serviços públicos, porque vocês lembram que antes da chegada da família real aqui no Brasil, já havia uma cobrança de impostos, que eram aquele quinto lá dos impostos que a coroa portuguesa pedia. Porém, pagava-se imposto, mas as pessoas não recebiam nenhum benefício de volta, não. Apenas se pagava impostos, você não havia essa equidade de eu pago, eu recebo, eu pago, eu recebo. Não, pagava-se impostos, mas não recebia-se nada em troca. Então, quem precisava de segurança, que pagasse pela sua própria segurança. Quem precisasse de saúde, que pagasse pela sua própria saúde. Quem precisasse de escola e assim sucessivamente. Então, com a chegada da família real no Brasil, as coisas começaram a mudar. Inicialmente, o serviço público atendia muito pouca gente. Era mais voltado mesmo para a questão da nobreza e também para como se fosse um verniz na cidade, porque a cidade oferecia serviços públicos e ela ficava mais bonita, porque as praças, as ruas estavam mais limpas, enfim. E isso dava uma sensação de beleza e de bem-estar para a cidade. Então, o serviço público inicialmente era mais voltado para esta parte e atendia basicamente a nobreza. Aí, com o tempo, o serviço público foi ampliando-se, foi universalizando-se, mas isso demorou. Foi um processo e ainda estamos em processo, porque nós sabemos que o serviço público, infelizmente, ainda é bem caótico. Então, foi um processo para que as pessoas fossem conquistando esses direitos aos serviços públicos e nós ainda estamos em processo, ainda continuamos na luta, na batalha, para que os nossos direitos e para que o serviço público seja de qualidade e que seja para todos. Então, o serviço público, ele é aquele serviço para atender a todos. É gratuito? Sim, para nós ele chega gratuito, porém já pagamos por ele, porque pagamos em impostos. E aí, quem é que vai cuidar desse serviço público? Os servidores públicos. Esses servidores públicos, eles serão pagos pelo poder público. Aí, quando a gente fala poder público, estamos nos referindo a prefeitos, a governadores, ao presidente da República. E como é que eles vão pagar? Vão pagar exatamente porque no momento em que eles estão assumindo este cargo, eles são os gerentes dessas verbas provenientes desses impostos que pagamos. E aí eles então vão gerenciar essas verbas, pagando os servidores públicos e os espaços públicos para oferecerem esses serviços para nós. Mas e esses servidores públicos? Como é que eles são escolhidos? Olha, os servidores públicos passam por concurso. Para eles se tornarem servidores, eles passam por concurso, para eles se efetivarem como funcionários públicos, eles passam por concurso, passam por provas de habilidade, de aptidões. Alguns não, como é o caso dos prefeitos, por exemplo, dos governadores, dos deputados, dos senadores, dos vereadores, eles também são funcionários públicos. Só que eles não passam por provas. Eles são o que chamamos de funcionários públicos eletivos, eles são eleitos. E aí vem uma outra reflexão, porque quem os elege somos nós. Quem elege
essa parcela política da sociedade é o cidadão. E aí é onde o cidadão precisa parar e pensar, porque ele está elegendo para um cargo público pessoas que vão gerenciar o dinheiro que é dele, que é do cidadão, e que esse dinheiro é utilizado para oferecer benefícios, para oferecer serviços de qualidade para esse cidadão. Então, olha a reflexão aí. A gente precisa ter esta noção de cidadania e refletir muito a respeito disso, porque o fato de você escolher bem ou não um representante político vai tá afetando a sua vida e a vida das outras pessoas da população. Porque essa pessoa que foi eleita, ela vai estar ali exatamente para gerir estes recursos advindos da gente, dos nossos impostos, para oferecer serviços para nós. Olha que responsabilidade. Então, os servidores públicos são essas pessoas que vão passar por esses concursos para exercer essas profissões, para exercer esses cargos, que vão oferecer esses serviços para a gente. E aí, que serviços são esses? Olha, a limpeza pública, ela é um serviço público. Então, as pessoas que trabalham na limpeza pública são pagas com o dinheiro desses impostos que acabamos de falar. A iluminação pública é um serviço público. O saneamento, a própria mobilidade urbana é um serviço público. Então, a sinalização, os fiscais de trânsito, o transporte coletivo. Então, tudo isso são serviços públicos. Ah, mas o transporte coletivo não é do prefeito, não. Ele é daquela empresa particular, sim. Mas para aquela empresa particular oferecer esse transporte, ela precisa da autorização do prefeito. Então, o prefeito faz o que se chama de licitação. Várias empresas que querem atuar naquele setor vão mandar, é como se fosse um currículo, vão mandar um portfólio explicando como é que é o serviço, e aí o prefeito vai, quem oferecer o melhor serviço pelo menor preço, vence essa licitação, e aí vai poder trabalhar naquela cidade ali, naquele setor do transporte público. Então, é um serviço público, sim, porque ele só é liberado pela prefeitura, para o funcionamento pela prefeitura. E para ele passar por essa liberação, tem que ser feito essa seleção que eu acabei de dizer, inclusive levando em conta isso. É de muita qualidade, o preço é acessível a todos, porque se não for, não passa pela licitação, ou pelo menos não deveria passar. Pois bem, então o transporte público, a própria mobilidade urbana é um serviço público, a segurança. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Metropolitana fazem parte desse serviço público. A segurança do cidadão é um serviço público, faz parte do serviço público, é de responsabilidade do serviço público. Então, se eu pago aqueles impostos todos lá, eu tenho o direito de andar pela cidade, de andar pelos espaços públicos com segurança. Então, as áreas públicas de lazer, serviço público. A escola pública, serviço público. E faz-se necessário que ela seja de qualidade, porque, vejam, a questão da escola, por exemplo, a escola ela é o futuro das pessoas. Então, o que garante a pessoa ter um trabalho legal, o que garante a pessoa ter uma vida legal, o que garante até mesmo as questões de moral e de ética das pessoas, isso tudo perpassa pelo serviço de educação. Então, a educação ela precisa sim ser de muita qualidade. Serviços de saúde, serviço público. Então, é toda uma esfera de serviços públicos gratuitos que precisam ser oferecidos com muita qualidade para a população. E aí, quando esse serviço ele não é oferecido com essa qualidade, ele será um fator influenciador em algo que nós chamamos de desigualdade social ou de distanciamento social. Então, essa distância entre quem tem muito e quem tem pouco, isso acontece também em virtude de serviços públicos
de qualidade inadequada que vem se estendendo ó, desde a época que o Dom Pedro esteve por aqui. Absurdo, né? Muito ruim se pensar nisso. Então, por isso a gente estuda isso, para que a gente possa parar, pensar, refletir e propor mudanças e propor transformações em relação a isso. Então, o serviço público é tudo isso que acabamos de dizer, e aí ele vai atuar em todas as áreas. Então, para que a cidade tenha segurança, o serviço público precisa atuar com qualidade. Para que a cidade seja uma cidade salubre, seja uma cidade saudável, o serviço público vai atuar nisso. Para que a cidade seja uma cidade intelectualizada, o serviço público vai ter que trabalhar nisso. E quando não trabalha, aí vai acontecer essas desigualdades sociais que a gente chama. O serviço público, sim, será um fator predominante nessa questão de ser igual ou desigual. E aí, uma das coisas que a gente pode citar, que será temática nessa nossa avaliação, são as causas e as consequências dessa desigualdade. Vejam, o que pode causar essa desigualdade? A má administração do dinheiro público vai causar essa desigualdade. A corrupção vai causar essa desigualdade. E quando acontece essa desigualdade, o que pode acontecer? Quais são as consequências? Quando acontece essa desigualdade, as consequências são terríveis, porque ela vai desde a fome, o desemprego, até ao aumento do índice de violência. Porque a pessoa que está à margem, ela de uma certa forma pode sim adentrar a esse mundo da violência, da marginalidade. Então, no material de vocês, tanto no material do livro como no material extra que foi colocado na plataforma, tem lá toda uma listagem das causas que vão ocasionar essa desigualdade e das consequências, o que vai acontecer quando o serviço público não é efetivo e auxilia nessa desigualdade. Então, a gente pode citar especificamente a questão da segurança. Veja, se o serviço público ele tem obrigação de garantir segurança, a gente teria que estar andando seguro pela rua, a qualquer hora. Na verdade, isso não acontece. O que acontece é a gente amedrontado. O que acontece é o índice de violência aumentando cada vez mais. Uma outra questão também do serviço público que a gente costuma falar bastante. O que mais a gente debate mesmo nessas questões de serviço público é exatamente educação, segurança e saúde. Olha, falando da saúde, a gente sabe que a saúde pública no Brasil, ela é bem debilitada. Apesar do Sistema Único de Saúde, ele ser muito conceituado fora do Brasil. Então, apesar de tudo, o Serviço Público de Saúde, o programa como um todo, ele é um programa campeão. Ele só precisa, para que ele não aconteça essa debilidade lá no final da corda mesmo, lá na hora do atendimento popular, só precisa que ele seja posto em prática do jeito que ele é. Porque quando a gente diz que o Serviço Público de Saúde do Brasil é premiado fora do Brasil, é premiado o projeto. Então, o projeto é magnífico. Poucos países têm um projeto de serviço público como no formato do SUS como o nosso. Porém, ele não é colocado em prática, por isso ele não funciona bem. E por isso a gente passa, a população como um todo passa, portanto, digamos assim, perrengue na hora que precisa de um serviço público. Sendo que acaba que as famílias optam por pagar planos de saúde caro, porque o serviço público, que era para ser de muita qualidade, porque o programa é magnífico e porque a verba também
é suficiente para suprir a necessidade, tanto que os impostos são altíssimos, então a verba sim é suficiente. Então, o que acontece em relação a ser um programa premiado e a gente perceber falhas é isso, é que o que é premiado é o programa como um todo, é o projeto como um todo. É magnífico, é maravilhoso, porém, não é colocado em prática no dia a dia como deveria ser. E aí, o Serviço Público de Saúde, o SUS, que é quem coordena todo o Serviço Público de Saúde do nosso país, ele não é um projeto antigo, não. Ele é um projeto bem novo. Ele surgiu a partir da Constituição de 88. Então, foi depois da Constituição de 88 que começou a se organizar o SUS. Então, se eu não me engano, em 92 é que ele foi realmente instituído. E exatamente organizado essa questão das verbas, que quantidade de dinheiro vai para a saúde, que quantidade de dinheiro vai para determinado setor e assim sucessivamente. Quais são as funções que no caso, que o SUS tem que exercer. Então, antes de ter o SUS, aí como eram que as pessoas viviam? Antes de ter o SUS, era... Se com o SUS não é bom, imagine sem o SUS. Então, antes de ser o SUS, para as pessoas terem um atendimento, elas precisavam serem pagadoras do INSS, que na época não era INSS também não, era INAMPS que se chamava, que é a assistência social. Então, eles precisavam, então, só quem pagava a Previdência Social tinha direito a ser atendido no Serviço Público de Saúde. E quem não pagava, que era muita gente, nossa, a maioria. E quem não pagava? Bom, aí quem não pagava ou ia ter que pagar do próprio bolso, ou ia ser atendido pelas santas casas, que era como se fosse casas de caridade, clínicas de caridade, que geralmente eram mantidas por filantropos, pela igreja e por filantropos. Então, eu não sei como funciona isso aqui em João Pessoa. Lá na minha cidade existiam muitas santas casas, muitas. Todas as cidades tinham santas casas, então elas eram mantidas. Eram como se fossem ONGs, mais ou menos isso. Então, elas eram mantidas pela igreja ou por algum setor mesmo filantropo, e que o atendimento não supria todas as necessidades. Então, no caso, uma cirurgia mais complexa, inevitavelmente a Santa Casa não tinha como suprir isso pelas questões financeiras mesmo. Então, exames de rotina, consultas, coisas mais simples, digamos assim, as Santas Casas conseguiam suprir. Porém, se fossem coisas mais complexas, era bem mais complicado. E aí, então, com a chegada do SUS, tudo isso melhorou. Então, é um programa, algo ainda debilitado, sim. Não oferece o serviço como deveria oferecer, sim. Porém, foi um grande avanço. E a gente precisa continuar lutando por esse avanço, lutando pelo SUS, lutando pelo sistema de saúde público, por um sistema único de saúde, por um sistema igualitário, por um sistema de muita qualidade. Porque o que nós oferecemos de imposto é suficiente para suprir isso. Aí, então, o SUS, como é esse sistema de saúde, ele vai oferecer para nós, pessoas comuns, para o cidadão em geral, alguns atendimentos, como, por exemplo, o atendimento médico hospitalar, assistência farmacêutica. Então, quando a pessoa vai fazer a consulta no Sistema Único de Saúde, no Serviço Público de Saúde, além da consulta, além de todos os exames, de todos os protocolos que a pessoa precise ali, se porventura ela precisar de internação, o serviço oferece. Se precisar de cirurgia, o serviço oferece. Quando não oferece naquele em que ela foi procurar, ela será transferida para um outro que tenha, mas que ela precisa sim sair dali
com tudo resolvido, sim. E oferece também o medicamento, a assistência farmacêutica. Então, a pessoa. Aí, às vezes, há algumas que o SUS não oferece, mas na verdade era para oferecer todas. O programa do SUS, sim, é para oferecer todos os remédios que a pessoa possa precisar. E sempre tem alguns que dizem, não, esse o SUS não oferece, não tem na farmácia, sei lá o quê. Aí lá se vai a pessoa penar para comprar aquela medicação. Geralmente são as medicações mais caras, digo mais. Então, campanhas de vacinação, também é tudo por conta do SUS, inclusive as vacinas gratuitas. E as vacinas, elas não são baratas. As crianças que os pais preferem serem acompanhadas por essa vacinação no serviço particular, são caras as vacinas. Então, no serviço público oferece todas gratuitas. E não costuma faltar, pelo menos não é para faltar. Campanha de combate às doenças, então o serviço público também é responsável por isso, por lançar essas campanhas, aí campanha na televisão, campanha outdoor, campanha em revista, enfim, tudo serviço público, como agora mesmo, a gente está passando por uma pandemia, então o serviço público está o tempo todo fazendo essa campanha de como a gente se proteger disso. Então, quando você vê lá na TV aquelas propagandas lá falando que use máscara, que lave a mão, ou quando você chega no postinho que vê tudo aquilo ali, é pago pelo Serviço Público de Saúde e automaticamente pelo dinheiro público. Saneamento básico também é o Serviço Público de Saúde que precisa desenvolver ações relativas a isso. Então, o Serviço Público de Saúde que a gente utiliza no Brasil é um serviço premiado internacionalmente, porque o projeto é magnífico. Porém, ele ainda não funciona como tinha que funcionar e como o projeto diz que ele precisa funcionar. Aí, cabe a nós fazer a nossa parte de cidadão, cobrar, ajudar, apoiar e, principalmente, ter a consciência de que as pessoas de cargos eletivos somos nós que escolhemos. E a gente precisa escolher essas pessoas pensando que elas são pessoas que estarão ali naquele cargo eletivo, gerindo um financeiro que é nosso, e esse financeiro é destinado para oferecer serviços públicos de qualidade para nós. Então, eu gostaria que vocês vissem esse vídeo, revissem esse vídeo, lessem todo o material que a gente tem, seja do livro, seja das plataformas, sejam as apostilas, sejam os vídeos explicativos, relembrem as atividades que fizemos nas aulas ao vivo e preparem-se para a prova de amanhã. Meus amores, um grande abraço, boa tarde e a gente se vê. Beijo!